Olá, caros alunos, tudo bom? Bom, como eu falei ontem, eu não consegui fazer a live às 8, esse momento, né, a live, ó. Esse momento síncrono ontem, às 8 horas da noite, eu estava fazendo um trabalho grande da faculdade e eu parar no meio Nossa, eu ia perder todo o fio da meada, então por isso que eu não fiz ontem, deixei o dia para me dedicar aos estudos. E aí faço hoje e deixo gravado aos alunos que não vão conseguir assistir. E a próxima continua às 8 horas da noite, tá? No dia 22/11, já tá o link, já deixei todos os links já disponíveis, tá certo? Então, nosso momento vai ser no dia 22/11, às 20 horas, tá? Mas é só hoje, porque realmente ontem eu não consegui, estava correndo com os estudos e não consegui. Bom, eu separei aqui alguns temas, como vocês pediram no último momento, que eu falasse um pouco sobre conteúdo, né? Que eu desse mais aula de conteúdo do que a gente visse tirar dúvidas. Antes, eu quero lembrar que a gente acabou de iniciar a unidade 3, tá? Então, eu fiz um videozinho breve, vai estar postado até amanhã um vídeo breve falando como é para fazer a atividade, mas as mesmas coisas que já estão já disponíveis na como fazer a atividade. Mas só para vocês estarem mais comigo, né? Fiz um vídeo hoje, fiz ainda agora. Bom, e aí eu queria conversar um pouco com vocês em relação aos conteúdos, né? A gente vem trazendo até a unidade 3 aqui uma sequência como uma linha do tempo da administração. Uma linha do tempo de como foi a administração no decorrer do tempo. Então, vocês estudaram administração científica, ou administração, ou teoria clássica, que pode ser chamada, teoria das relações humanas, comportamental, teoria de Herzberg, MacGregor, sistema contingencial, a teoria sistêmica também, de qualidade burocrática e globalização. Tudo isso que nos vem trazer para todos esses negócios nesse mundo tão globalizado e entender como os negócios acontecem hoje. Hoje a gente tem um mundo altamente com informações, né? As informações hoje elas estão. Hoje eu falo uma coisa que 5 minutos depois já pode estar na internet, um aluno já consegue olhar. A gente está assistindo televisão, não é como antigamente, a gente assistia televisão ou um documentário, alguma coisa, e a gente não sabia o que acontecia depois, demorava-se muito para ter informação. Hoje, mais não. Hoje eu tenho informação, era muito mais rápida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava aqui fazendo ontem, né, um trabalho da faculdade, e aí estava fazendo o trabalho da faculdade, e ao mesmo tempo eu falei, nossa, eu queria saber mais sobre essas pessoas que estão aqui, sobre esses autores. Fui diretamente no Google eu olhei, e ali já descobri outras coisas, outras vertentes que antes não tinha. O nosso colega aqui perguntou sobre a correção das atividades da unidade 2. Bom, Rafael, eu não tenho mais acesso a abrir, tá? O sistema é todo programado já sozinho, a gente não tem. Então, você consegue ver quando fechou ontem e você consegue ver em notas. Você vai nas suas notas, vê lá as suas tentativas da unidade 2, tá certo? Eu acredito que já está disponível, logo depois que fecha, tá certo? Lembrando que na nossa aula do dia 22/11, conforme a gente combinou, eu vou corrigir todo o questionário com vocês, tá? Então, é lá em notas, quando você vai ver sua nota, acho que tem um... Eu não consigo ver como o aluno. Eu não participo de grupos de estudo, mas acho que os colegas têm. Os colegas têm, alguém deve ter... alguém que está aqui deve ter. Ou quem assistir depois vai conseguir ver seu número e vai te adicionar, porque eu acho que vocês têm sim grupo do WhatsApp, tá? Então, a correção mesmo, assim, como eu vou corrigir, vai ser dia 22, do dia que a gente marcou, tá? Dia 22/11, a gente marcou para corrigir toda a unidade 2 e a gente falando sobre todas. Venha, tá? E vai ficar gravado também, caso você não precise. Caso você não possa entrar no dia 22, 8 horas. Então, voltando,
vou fazer um resumo rápido. Quando a gente fala de administração científica e clássica, eu vou lembrar para vocês, assim, sempre quando vai se falar dos primeiros autores de administração, tenham em mente 3 letras. TFF. Aí você pode colocar, né, as pegadinhas que forem para vocês. Mas Taylor, Ford e Fayol. São os 3 primeiros que falaram de administração científica e clássica com o objetivo de... Foram os primeiros, assim, a administração ela não tinha padrões claros, não tinha... Era do nada, as pessoas saíram da parte que era rural e foram para as cidades. Então, teve a segunda grande revolução industrial e logo depois, como eu vou criar modelos de produção para que eu consiga otimizar todos os recursos? O recurso tempo, recurso movimento, que foi um dos estudos, a minha matéria-prima. Então, Taylor, Ford e Fayol foram os primeiros. Então, Taylor estudou os tempos e movimentos, ele começou a observar a administração de baixo para cima, ele começou pelos operários, como é que eu faço com que esse operário trabalhe mais, tenha menos esforço físico e possa, assim, aumentar a produção. Depois veio Ford, que é Ford mesmo, dos carros, aquele que produziu Ford, da companhia Ford dos carros. Então, ele trouxe a esteira rolante, ele trouxe outros tipos de modelo de uma administração mais enxuta. É bom quando vocês procurarem sobre Ford, vocês vão verem uma produção muito enxuta, muito padronizada, onde ele tentar ao máximo diminuir os custos. E depois veio o Fayol, já falando como era a parte dos gerentes. Então, quando eu falo TFF, os primeiros T e F, eu vejo sempre a parte do operário, como é para fazer a produção, e F, Fayol, a parte dos dirigentes. Ele observou as empresas de cima para baixo. Como eu posso administrar, como eu posso gerenciar. Logo depois vieram a escola das relações humanas. Quando veio a teoria clássica, tem até o filme, todo mundo já deve ter assistido, Tempos Modernos, segundo grau teve aí, todo mundo já falou, nosso material fala para assistir. É um filme que é do Charlie Chaplin, que ele é tipo uma máquina, né? Ele vai saindo igual uma máquina. Esse filme foi uma sátira em relação aos modos de produção da administração clássica, porque achavam que as pessoas iam virar máquinas de tanto fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, se o seu objetivo é apertar esse parafuso, você vai fazer esse parafuso até ter alguma doença, alguma coisa. Mas aí veio a teoria das relações humanas, ela veio justamente contra a teoria clássica. Ela veio falar, olha, a gente precisa humanizar um pouco esse trabalho, a gente precisa olhar para as pessoas como pessoas e não máquinas. Eles tinham esse pensamento que as pessoas poderiam virar máquinas e grandes problemas. Lembrando que nessa época não tinha sindicato, não tinha gestão de pessoas, não tinha RH, ninguém estava preocupado no ser humano. As primeiras empresas e as grandes empresas também, elas estavam preocupadas em aumentar a lucratividade e não no funcionário. Então, aí começou as relações humanas a observar as pessoas como seres humanos. Lembrando que a teoria das relações humanas, ela é escrita por Elton Mayo, ela adveio, quando ele começou a fazer os experimentos, isso sempre cai no ENAD. Gente, olha, essas 3 teorias, elas sempre caem no ENAD. No ENAD, prova de concurso, eu já vi prova de concurso, eu já vi... Vocês que querem fazer provas falando sobre negócios, nossa, é batata falar que vai cair. Então, as relações humanas, Elton Mayo, ele começou a pensar, quando ele queria observar, ele não foi lá e pensou assim, vou fazer um experimento para descobrir como são as pessoas dentro das organizações. Não. Ele começou o experimento dele, chamado de experiência de Hathor, deve ser assim que se fala, numa fábrica de eletricidade. E ele queria ver o impacto da luz na produtividade das pessoas. Era uma fábrica que tinha muitas mulheres. E ele queria primeiro observar como era o ambiente em relação ao trabalho, a luminosidade. E foi fazendo vários experimentos. Tem na internet
Todas foram 5 anos de experimento, depois você pode procurar experiência Hathor ou experiência de Elton Maio. Meu cachorrinho procurando a mosca. Experiência de Elton Maio, que tem falando todas as fases. Mas para simplificar, ele começou a colocar as pessoas em grupos e a observar os comportamentos. O que ele antes queria observar, que era da luminosidade, ele viu que não fazia diferença nenhuma na produção. Ele começou a observar que as pessoas gostavam de ser tratadas diferente. Aquelas pessoas que estavam separadas das que estavam para o experimento, das que não estavam, as que estavam gostavam de ser observadas, gostavam dessa dinâmica de fazer experimentos, e aí ele começou a observar essas relações humanas dentro do trabalho e descobriu algumas coisas. Ele descobriu que nós somos um ser social e nós trabalhamos em grupo, gostamos de trabalhar em grupo. Nós necessitamos de pessoas, por quê? Porque a gente acaba se fortalecendo como grupo dentro da organização. Então, ele observou que algumas pessoas, por exemplo, se aumentassem ou não a produtividade, elas estavam mais baseadas no grupo. Se o grupo decidisse aumentar a produtividade, aumentava. Se não, o grupo não aumentava. Muito o que é hoje, né? Ele descobriu também os líderes informais, que cada grupinho dentro da organização ele tem um líder informal que tem um poder muito grande em influenciar as pessoas. Então, ele observou as relações humanas, ela veio para trazer a produção, como as pessoas, como comportamentos, como grupos sociais. Essa foi a teoria das relações humanas. A teoria comportamental, ela já veio com o psicólogo Abraham Maslow. Todo mundo conhece, ou se não conhece, descobriu agora a pirâmide de Maslow das necessidades fisiológicas. Existem várias críticas em relação à teoria de Maslow, até a pirâmide das necessidades. Mas ela ainda é muito utilizada, porque você começa a ver a motivação para o trabalho. Por que as pessoas vão trabalhar? Por que eu acordo todo dia para ir trabalhar? Primeiramente, porque eu preciso de dinheiro, né? Muita gente fala, eu gosto de trabalhar porque eu amo o que eu trabalho. Outros falam, não, eu odeio trabalhar. Então, cada pessoa está numa fase dessa pirâmide. Então, primeiramente, são as necessidades fisiológicas. Comer, dormir, que eu preciso satisfazer. Então, é por isso que, primeiramente, eu trabalho. Logo depois, eu tendo a satisfazer a minha segurança. Eu saber que amanhã eu tenho um trabalho, que eu ter aonde morar. Essa segurança é do ser humano, é uma necessidade do ser humano. Então, primeiramente, na base da pirâmide, acabamos trabalhando por qualquer valor, se for para satisfazer somente as fisiológicas e a social. Segurança, perdão. E a de segurança. Trabalhamos por qualquer valor. Imagine você sem emprego, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Você vai trabalhar por qualquer valor para satisfazer a base da sua pirâmide. Depois, nós trabalhamos porque o trabalho nos traz alguns sentimentos de amor, carinho, ódio, né? De vez em quando a gente quer matar o colega do trabalho, mas você treina esses sentimentos e faz você ter uma socialização. Quando você está trabalhando, quando você está estudando, está sendo produtivo, você gosta de se sentir produtivo, e aí já vem a outra parte da pirâmide, que é o ego, que é o você se olhar, você se olha e fala, eu estou indo trabalhar, eu estou indo trabalhar porque eu gosto de trabalhar, não porque gosto de trabalhar, mas é porque eu me sinto bem, eu me sinto empoderado, e assim, essa parte de se fazer parte de um todo. E depois vem a autorrealização, onde você trabalha porque você gosta de trabalhar e com o que você gosta. Claro que a base da pirâmide é o mais difícil de você conseguir. À medida que você vai estudando, que você vai criando experiência, você vai subindo na pirâmide. Então, agora eu trabalho por uma realização pessoal, eu adoro trabalhar com o que eu gosto, adoro trabalhar com aquilo que eu faço. E à medida que você vai crescendo nas organizações, você vai subindo na pirâmide. Muito interessante olhar a pirâmide de Maslow quando você vai falar de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento,
Como fazer, como gerenciar as pessoas que estão dentro dessa pirâmide. Onde está o seu funcionário dentro da pirâmide? E dentro dos setores, são várias as pessoas. Umas estão trabalhando por qualquer valor, outras estão trabalhando já porque passa a se sentir parte da sociedade, outros já se sentem autorrealizados. Então, cada pessoa dentro da organização está num local da pirâmide. E você começa a observar, bom, se aquela pessoa trabalha por qualquer valor, qual é o incentivo que eu vou dar para ela? O incentivo vai ser financeiro, ela trabalha por qualquer valor. Então, se eu quero que ela trabalhe mais, o incentivo é financeiro. Aquela que trabalha já por autorrealização, o incentivo já não é mais financeiro. Ela quer uma recompensa totalmente diferente. E é isso que a teoria comportamental nos traz. Já complementando, vem a teoria de Herzberg, que ele fala sobre os fatores motivacionais e os fatores higiênicos, que são as variáveis internas e externas, as variáveis extrínsecas e intrínsecas. Intrínsecas meus, extrínsecas advém de outro, que fazem toda a parte de motivação dentro da empresa. Lembrando que relações humanas, comportamental e Herzberg falam de motivação para o trabalho, assim como a McGregor, que é a próxima que eu vou falar. Mas a de Herzberg, ela fala sobre variáveis que influenciam ou não na motivação. Lembrando que a motivação ela é minha, eu não consigo motivar ninguém, não consigo criar motivação para você estar aqui assistindo minha aula. Motivação é sua. Eu crio condições para que você venha. Então, eu tenho uma empresa, eu vou motivar meus funcionários dando dinheiro para todo mundo. Vai motivar uns, mas não vai motivar outros. Justamente por conta da pirâmide e por conta da teoria dos dois fatores de Herzberg. Ele fala o seguinte, ele fala que algumas variáveis dependem muito mais da pessoa. Então, o que depende da pessoa? Depende a motivação que ela vai ao seu trabalho, as variáveis internas dela, o trabalho que ela faz, a profissão que ela escolheu. Isso são variáveis motivacionais dela. E então, são variáveis extrínsecas, certo? Higiênicas, assim chamadas. E extrínsecas não, motivacionais, perdão. Quando é dela, é motivacional. Quando depende do ambiente, da empresa, depende de outros fatores, são variáveis higiênicas ou extrínsecas. Porque não depende da pessoa, depende de outro fator. Salário, por exemplo, é um fator extrínseco. Salário é um fator que não depende da pessoa. Ambiente de trabalho, não depende da pessoa. Sistemas dentro da organização, não depende da pessoa. Qualidade de vida no trabalho, não depende da pessoa. São variáveis que não dependem. Então, ele separa essas duas, porque umas eu consigo criar condições para que elas se automotivem, que não existe automotivação, né? É motivação. E outras são as variáveis que eu posso melhorar. Eu posso melhorar o ambiente de trabalho, colocar um ar-condicionado, melhorar as condições de qualidade de vida no trabalho, melhorar a luminosidade, para que assim as pessoas tenham motivação para o trabalho. A outra teoria é de McGregor. Ele separa as pessoas em duas pessoas, essa é a mais radical. Ele separa as pessoas em dois ambientes, as que gostam de trabalhar e as que odeiam trabalhar. Então, eles chamam as pessoas que odeiam trabalhar de pessoas da teoria X e as que amam trabalhar de teoria Y. O que ele fala? Que ou você ama o trabalho e vai sempre gostar, ou você odeia. Então, as pessoas que odeiam o trabalho, elas trabalham porque necessitam mesmo. Porque elas trabalham porque tem que... Aí você faz uma ligação com a teoria comportamental de Maslow, elas trabalham porque tem que satisfazer a base da pirâmide. Então, nessa hora, como eu vou criar condições para que ela se motive? Dinheiro. As pessoas que estão na base da pirâmide, que trabalham porque são obrigadas, elas são motivadas pelo quê? Por recompensas financeiras. Além de dinheiro, aumento de salário, trabalhar com comissão. Então, tudo aquilo que envolva financeiro, elas vão motivar a trabalhar. Diferente daquelas que gostam de trabalhar, que a motivação delas, além do dinheiro, claro, mas a motivação dela é um ego, é um feriado,
que ela pode prolongar o feriado, é diferente do financeiro. Eu consigo criar condições de motivação e de recompensa que uma promoção, uma forma de trabalhar mais livre. As pessoas da teoria Y, as que gostam de trabalhar, não precisam estar ali pressionando toda hora para trabalhar, porque ela vai trabalhar. Ela vai sozinha caminhar e vai resolver a situação. Diferente das pessoas de teoria X. Essas 4 principais teorias da motivação do trabalho, elas tentam explicar as pessoas dentro do ambiente do trabalho. Elas tentam explicar como motivar e as pessoas que cada um tem a sua individualidade e que você tem que fazer esse gerenciamento dentro da organização. Não existe uma teoria perfeita, vai ser essa que eu vou utilizar. Mas quando você está trabalhando com pessoas, quando você está trabalhando com negócios que estão altamente conectados, você tem que observar quem é aquela pessoa que está ali ao seu lado, principalmente em cargos de liderança. A quem você está tanto recorrendo como superior, àqueles que você está liderando, que são as pessoas que você vai liderar. Porque cada um tem sua individualidade. Então, eu trago a teoria comportamental para observar, assim, onde ele está na minha pirâmide, como vai ser o treinamento. Vou dar um exemplo clássico que eu dou sempre nas minhas aulas, quando eu quero falar sobre como motivar as pessoas. Agora, a gente está chegando no final do ano. E aí, antes da Covid, tinha-se muitas festas de final de ano, né? As festas, amigo oculto e tudo mais dentro das empresas. E aí vamos criar, por exemplo, a empresa inteira, vamos colocar uma empresa de médio porte, ali 50 funcionários, a empresa inteira vai fazer um amigo oculto. Da faxineira, da mulher dos serviços gerais, até o diretor. Todos vão participar do amigo oculto e todos vão para uma festa de gala. De gala, roupa fina, de gala, todo mundo bem arrumado, vai ser um festão. Algumas pessoas vão se motivar com esse tipo de situação, com uma festa, vestir roupa de gala e ir até a este tipo de evento. Outras pessoas que estão mais à base da pirâmide, que não gostam tanto de trabalhar, que essa não é uma forma de motivação para eles, eles já vão se sentir meio intimidados por ir para essa festa. Porque vão ter que arrumar roupa, cabelo, maquiagem, principalmente as mulheres. Se eu pegar o amigo oculto e tirar meu chefe, o que eu vou dar de presente? Então, ao invés de motivar, eu desmotivo. Ao invés de eu criar condições de motivar, eu acabo desmotivando, que não é nenhum objetivo. Então, professora, você acha então que criar festas separadas seria o ideal? Também não. Observar quem são as pessoas. Qual é a minha maioria das pessoas? Que eu criar condições para que as pessoas que, por exemplo, quero fazer uma festa de gala, mas todas as pessoas que trabalham na organização ainda não se sentem... isso não é uma variável motivacional para elas. Então, vou dar cesta de Natal, panetone de Natal, é outra forma de motivar. Vou dar um curso de datilografia, por exemplo. Algumas pessoas vão adorar. Curso de informática, pronto. Informática normal, Word, Excel, PowerPoint. Algumas pessoas vão amar ter cursos assim de graça. Fiz um contrato com a empresa Word, Windows, aqui do lado da escola, e todo mundo vai fazer o curso de Word, Excel, PowerPoint básico de informática. Algumas pessoas vão amar, outras vão odiar o treinamento, porque já conhecem, já sabem. Você vai estar pagando por um treinamento que não vai dar resultado. Por isso que é tão importante você conhecer as pessoas dentro da organização. Por isso que é tão importante você ter esse olhar aguçado para como é que ela pensa em relação ao trabalho. Tem algumas pessoas que amam trabalhar e fazem com paixão, e outras que odeiam e que, Maria, falar dos trabalhos para eles saem correndo. E aí eu tenho mais 2 teorias, que é a sistêmica e a contingencial. A teoria sistêmica, ela tenta explicar como as organizações funcionam. Ela acredita que tudo é um sistema, assim como a organização. Tudo faz parte de um sistema. E um sistema seria, não sistema
sistema tecnológico de informática, mas um sistema porque tudo faz parte, que tudo tem uma entrada, processo e saída, e existem várias variáveis para formar um todo. Ai, professora, o que é isso? Por exemplo, você todos os dias acorda de manhã cedo para ir trabalhar. Isso é um processo. O trabalhar é um processo, que são várias partes. Pegar ônibus, pegar o carro, pegar o metrô e ir trabalhar. Faz parte do sistema, é um processo para chegar ao teu trabalho. Imagina fazer um suco de laranja. Eu preciso da laranja, do liquidificador, do açúcar e da água. Tudo isso aqui são variáveis, que o processo é fazer o suco para ter um resultado final. Então, todas as empresas e tudo, a teoria de sistêmica, ela fala que tudo faz parte de um todo. Aqui na administração, a gente utiliza esse termo justamente para falar que a organização, ela é um sistema que tem as suas partes, tem seus departamentos, que fazem parte de um todo, que é a organização. Então, essa é a teoria sistêmica. A contingencial, ela fala o seguinte: não existe uma teoria certa. Essa empresa vai utilizar essa teoria, essa empresa vai utilizar essa teoria. Não existe, assim, uma teoria certa. Cada empresa utiliza um pouco de cada para conseguir administrar os seus funcionários, a sua gestão, a sua produção, os seus sistemas. A contingencial, ela diz que não existe o certo, e sim a necessidade. As empresas, elas vão, à medida que os problemas vão vindo, é que elas vão resolvendo, e aí utiliza-se das teorias que adviram até hoje. Então, a contingencial, ela fala isso, que são as duas. Depois a gente vem falar de qualidade, de gestão da qualidade, modelo burocrático e globalização. Essa introdução foi justamente para mostrar para vocês o quanto é necessário a gente entender um pouco de administração, de negócios, para entender que somos parte de um todo globalizado, de um todo onde o mesmo pensamento que eu tenho aqui de administração, lá no Japão também tem, lá na Europa também tem, principalmente nesse mundo globalizado que a gente está vivendo. Que a informática nos trouxe e os sistemas nos trouxeram, que hoje eu consigo comprar algo lá da China e chegar aqui em 2 semanas, vamos colocar assim. Né? Claro que os correios aqui do Brasil não são tão assim, né? Não chega tão rápido. Às vezes a capinha que a gente compra na internet, ela viaja muito mais do que a gente viajou, né? Mas eu deixo essa parte para a gente conversar em outro momento, em outro momento aqui de síncrono, para a gente poder conversar, né? Mas o que eu queria trazer para vocês hoje era uma revisão, assim, do que se deve estudar em relação às teorias que vocês viram até agora. Na próxima, eu vou falar de qualidade, vou falar de burocrático, globalização, e quero ainda explicar o nosso questionário, certo? Lembrando que a próxima é dia 22/11, às 20 horas. Segunda-feira, 20 horas, eu vou estar aqui. E aí a gente bate um papo sobre essas teorias e quero responder o questionário com vocês. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar e-mail que eu respondo, tá certo? Então, um beijo. Alguma dúvida para quem está aqui agora? A Nívia está digitando. Nívia, só vou encerrar a gravação, mas eu vou continuar aqui, tá? Só para parar a gravação.